antes dessa. É isso aí. É uma figura, só uma sugestão. Só para que vocês entendam. O texto diz assim, ele como que assentando, e diz o texto que ele está falando aos seus discípulos. Então, o Sermão do Monte é direcionado aos discípulos. Só que havia uma grande multidão. Então, em segundo plano, o que a gente vê ali são as pessoas ao redor. E Jesus usa aquele ambiente para falar. E não é um sermãozinho pequeno não, viu gente? É um sermão bem longo. É um sermão onde o Senhor Jesus ensina coisas profundas. Coisas bem interessantes e que não era fácil de assimilar tudo de uma maneira tão rápida. Mas certamente o Espírito de Deus estava agindo ali no coração daquelas pessoas de uma maneira muito intensa, muito profunda. E ele fala a essas pessoas e ele tem uma intenção nas bem-aventuranças. O texto diz bem-aventurados, e logo depois diz, por exemplo, bem-aventurados os humildes, depois bem-aventurados os que choram, depois bem-aventurados os mansos. E como eu mostrei para vocês, ele não está dizendo que os humildes de espírito são felizes, e nem que os que choram são felizes. A palavra bem-aventurado, ela tem na sua raiz a palavra charis, ou graça. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo é que aquele que tem a graça de Deus, aquele que é agraciado por Deus, ele tem como característica a humildade. Aquele que tem a alegria de Deus na sua alma, aquele que foi atingido pela graça de Deus, é humilde. E como consequência, pela graça de Deus, ele tem o reino dos céus. Então, na verdade, Jesus não está falando daquilo que nós fazemos, mas daquilo que nós somos. Nós somos agraciados por Deus. É por causa da graça de Deus que alguém é humilde. É por causa da graça de Deus que alguém chora pelos seus pecados. É por causa da graça de Deus que alguém é manso ou suporta situações difíceis na sua existência. A graça de Deus nos faz ser. A graça de Deus transforma a nossa essência. Então, Jesus está falando daquilo que somos e não daquilo que fazemos. Porque nós só agimos de conformidade daquilo que Deus, de conformidade daquilo que Deus faz em nossa vida. E isso muda a nossa visão do texto. Porque se nós pensarmos que eu tenho que ser humilde para ser feliz, dá uma ideia de que a humildade é uma capacidade humana. Ou o reconhecer o pecado é uma capacidade humana, ou a mansidão é uma capacidade humana, ou ter fome e sede de justiça é uma capacidade humana. Não, tudo isso é proveniente da bondade, da graça profunda, da graça grandiosa e transformadora de Deus na vida de alguém. Charis, aquele que tem a graça de Deus na sua vida. Bem-aventurado, aquele que é agraciado por Deus, que tem a alegria da graça de Deus na sua vida, ele é. Isso muda tudo. Então nós vimos que o texto está falando muito mais daquilo que nós somos, do que daquilo que nós fazemos. Mas é claro que aponta para aquilo que nós fazemos, por causa daquilo que Deus faz. E nós vimos que isso tem a ver com uma vida dependente de Deus, e não das circunstâncias. A humildade do cristão não depende das circunstâncias que ele vive. A humildade do cristão depende da mudança da personalidade desse cristão pela ação do Espírito na vida dele. Porque humildade não é coisa do homem natural, mas é do homem transformado. E nós vimos que a humildade é a obediência ao propósito do Senhor
na vida do homem transformado por Deus. Essa foi a abordagem que nós fizemos na semana passada. Hoje nós vamos tratar só sobre a humildade. Lembra, eu falei que nós olharíamos de uma maneira abrangente, e agora nós vamos tratar cada uma dessas chamadas bem-aventuranças. Vamos ler o texto? Vamos ler o texto todo. Como eu lhes disse, e é bom que vocês se lembrem, todas as bem-aventuranças estão interligadas. Apesar de parecer separadas, elas estão interligadas. Diz assim a palavra de Deus: vendo Jesus as multidões, Mateus 5, a partir do verso 1, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu da sua graça. E foi através dela, Pai, foi através da sua bondade, que nós tivemos os olhos da nossa alma abertos para conhecermos a Jesus, para crermos na Tua palavra e sermos salvos. Obrigado, Deus, porque nada é maior do que esse presente de vida que o Senhor nos deu. E nós nos alegramos nisso, porque também reconhecemos que através dessa vida que o Senhor nos deu, veio junto muitas outras coisas. Veio a obra do Senhor que tem sido feita na nossa vida todos os dias. O Senhor é que nos santifica, que nos aperfeiçoa. O Senhor é o Deus que está presente, o Deus da providência, que cuida de nós. O Senhor é o Deus que nos acalenta, que nos traz, ó Pai, convicções da vida eterna. O Senhor é aquele que nós, em meio às ansiedades e dificuldades, sabemos que o Senhor é o Deus que está conduzindo os passos. É o Deus que até mesmo permite as tribulações, para que possamos ter experiências, esperança, e possamos, ó Pai, ter os olhos fitos naquilo que o Senhor tem prometido para nós. Continue a Tua obra, abençoa-nos agora no estudo da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Ok. Como eu lhes disse, todas as bem-aventuranças, elas estão ao redor daquilo que Jesus fez por nós. Próximo slide aí, por favor. É isso. Olha só. Hoje nós estamos trabalhando sobre os humildes. Não só humildes, mas o texto fala humildes de espírito. Nós vamos ver que existem todos estes, mas tudo é proveniente da nossa comunhão com Cristo, a partir da nossa vida transformada por Cristo. Existem certas coisas que acontecem na vida que nos ensina. Você já alguma vez pediu algo para o seu filho pequeno
que depois você pensou e falou assim: eu exagerei. Você falou algo para o seu filho que ele não teve ou não tem ainda capacidade de entender o que você está falando para ele. Você lembrou que ele só tem 2 anos de idade. Você tratou ele como uma pessoa mais velha. Isso acontece muito quando a gente tem um filho mais velho e vem o outro. E aí, o mais velho, a gente quer cobrar dele um comportamento e esquece que ele ainda é neném. E a gente quer cobrar dele uma postura para cuidar do mais novo. Só que a gente esquece que o outro ainda é neném. Aconteceu isso na minha casa. A Thaís tinha 3 anos, quase 3 anos, quando o Hugo nasceu. Só que com 4 e alguma coisa, o Hugo tinha alguma coisa. E a criança, desde pequenininha, ela já demonstra quem ela é. Quem uma criança é? É pecadora. Toda criança já demonstra na pequena idade, certas malícias e certas maldadezinhas, né? E a Thaís, a gente exigia dela que cuidasse ou que tivesse certos zelos com o Hugo. E foi crescendo e a gente cobrando da Thaís. Até que um dia, numa palestra para pais de filhos pequenos, uma irmã, estava o pastor e a sua esposa falando sobre isso. A esposa dele falou sobre exatamente esse tema. Cuidado para você não colocar sobre o seu filho mais velho uma pressão que ele não pode receber devido ao seu filho mais novo. Pum, foi como se fosse um martelo daquele super-herói que tem um martelão bem pesado. Lembra como o nome dele? É o Thor, né? Aquele que só ele dá conta de levantar e bater na cabeça de alguém, né? Parecia que o martelo de Thor tinha batido na minha cabeça. Toim, oim, oim. Eu falei, mas é exatamente isso que eu faço com a Thaís. Eu cobro da Thaís certas coisas que eu não podia cobrar da Thaís. E depois eu fui ver como que ela ficava chateada. Ela ficava magoada. Mas ela não tinha capacidade de explicar para mim que ela não tinha condição. Vamos trazer isso para a vida espiritual. Tem hora que a gente espera de algumas pessoas na vida espiritual algo que elas não têm. Tem algumas pessoas que a gente acha que é crente, que recebeu a Cristo como Salvador, que entende que Jesus é o único que pode salvar a sua vida, que pode perdoar os seus pecados. Essa pessoa nunca pegou a sua vida e entregou para Cristo. Ela nunca pegou a sua existência e disse, olha, sem Cristo eu não sou nada. Eu estou falando de fé em Cristo, eu não estou falando de religião, eu estou falando de fé no Senhor e Salvador Cristo Jesus. Na mensagem do Evangelho. Aquela que quando vem dentro de nós, através do Espírito, nos convence de quem nós somos. E nós compreendemos o quanto somos pequenos e como Deus é gracioso. E o nosso único caminho, a única possibilidade de alegria e de tirar o peso que está sobre mim é reconhecer essa bondade de Deus e colocar a nossa vida diante de Deus. Nós desfrutamos do perdão, do amor de Deus, da justificação. E a partir daquele momento eu consigo ir em direção àquilo que Deus exige de mim. Porque eu vou entender que abandonar o pecado é algo que eu posso fazer porque Deus está comigo, porque eu não dou conta de fazer aquilo sozinho. Eu não consigo largar aquilo que eu fui escravo até aquele momento. Eu me lembro muito bem que eu tinha alguns pecados de jovem quando eu me converti. E eram pecados feios. E eram pecados marcantes. E eu me lembro que
eles foram rapidamente abandonados. Rapidamente, eu não digo que foi de um dia para o outro, não. Mas foram coisas em que eu aprendi com Deus. Eu busquei ajuda em pessoas que eram mais experientes no Senhor, que oravam comigo e por mim. Até que eu fui jogando aquelas coisas fora, pela graça de Deus. Eu não posso pedir santificação para alguém que ainda não foi justificado, que ainda não se converteu. Porque santificação é para cristão. Não é só mudança de comportamento, porque mudança de comportamento é obra do Espírito de Deus em nós. Entende isso? Humildade é obra de Deus na vida de uma pessoa. Se não é só mudança de comportamento, vai ter um momento que eu vou ser arrogante. Essa semana eu vi um senhor, uma grande figura do judiciário brasileiro, dizendo que eles tinham que ser altivos naquele momento. E eu disse: Senhor, tenha misericórdia. Ele estava dizendo exatamente o oposto do que a Escritura diz. E eu creio que boa parte de vocês ouviram isso. Nós precisamos ser altivos, diz ele. Completamente contrário àquilo que o Senhor Jesus diz. Nenhum cargo ou posição, seja ele maior sobre os homens, pode levá-lo a ser altivo, maior do que os outros. O cargo não torna o indivíduo maior do que outro indivíduo. Não torna. Pelo contrário, o cargo, ele existe para serviço, para servidão. O Senhor Jesus diz que o maior é aquele que... Então eu não estou falando besteira. Isso me fez mal quando eu vi. Confesso a vocês. Ele me fez orar naquela hora. Por aquele homem. Eu orei. Então, entender o que é humildade é alguma coisa que está longe do coração daquele que não tem a Cristo no coração. Por quê? Porque é muito difícil entender que humildade é algo que está ligado à intimidade com Cristo. Eu fico pensando, quando o apóstolo Paulo fala a respeito de humildade, ele se refere a Cristo Jesus. Em Efésios capítulo 2, verso 8, verso 5, ele diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí no verso 8 diz, ele a si mesmo se humilhou. Nós temos que ser igual a Cristo. Eu fico imaginando, Jesus não é Deus? Ele é Deus. No verso 7 ele diz, a si mesmo se esvaziou. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Ele é Deus, ele não era Deus, ele é Deus. Ele não deixou de ser Deus, ele só tomou a forma de homem. E reconhecido em figura humana, ele se tornou, mas sem deixar de ser Deus. Ele se tornou Deus e homem ao mesmo tempo. Ninguém é maior do que ele. Não existe nenhum ser existente maior do que Deus. Maior do que Jesus, que é Deus. E ele sendo Deus, ele se humilhou. Como servo se tornou. Tem uma música que diz isso. Não diz? Como servo se tornou, tem uma assim, não tem, Bruno? Como servo se tornou. Se existe o maior de todos, que se colocou como servo,
E diz na Escritura, Ele mesmo diz que o maior é aquele que serve. Como é que qualquer homem, que é menor e muito menor do que Deus, pode dizer que tem que ser maior que os outros? Mas o coração do homem é enganoso. Ele é desejoso de ser maior. Então o único que nos ensina o caminho da humildade é o próprio Deus. O único que nos ensina e que nos torna capazes de sermos humildes é o próprio Deus. Nós não temos essa capacidade. O mundo não nos ensina essa capacidade, irmãos. O mundo não tem condição de nos habilitar para isso. Ok. Olha só o que o Dr. John Stott diz num livro dele, chamado Contra a Cultura Cristã. Ele diz: de acordo com a síntese dos reformadores puritanos, a lei nos envia a Cristo para sermos justificados. Ou seja, a lei nos condena. E ela manda-nos para Cristo Jesus, porque em Cristo e o sangue de Cristo nós somos justificados. Se eu não for para Cristo, a lei só vai nos condenar. Então, como condenados, eu chego em Cristo e através do sangue dele, o martelo é batido pelo Pai e diz: pelo sangue do meu filho, você é justificado. É verdade, pela lei em Cristo nós somos justificados. E Cristo nos manda de volta a lei, para que a gente cumpra a lei e sejamos santificados. Eu tenho que cumprir todo o propósito de Deus. Deus não nos salva para vivermos do jeito que a gente quiser, fazendo do jeito que a gente quiser. Venha querer. Deus nos justifica dos pecados, dos erros, não para que vivamos no erro, mas para que sejamos santificados, purificados e vivamos de maneira pura, inocente, santa. Porque Ele é santo. É por isso que Pedro diz em 1 Pedro capítulo 1, sede santos, porque Deus é santo. Porque a relação é com o Deus santo, não é com outro pecador. A nossa relação principal é com a santidade. Então essa frase objetiva de John Stott, ela é muito sábia. O meu pecado me levou a Cristo. E Cristo me mandou, a lei que me aponta para o meu pecado me levou para Cristo. Mas Cristo me manda de novo para a lei, para a palavra, para eu obedecê-la. À luz disso, como é que a gente entende essa humildade de espírito? Ser humilde de espírito, a palavra humilde, aqui no texto, ela nos dá a ideia de pobre de espírito. Eu posso traduzir também por pobre de espírito. E isso é um grande contraste com aquilo que a gente vê na sociedade que a gente vive. A sociedade que a gente vive é bem-aventurados os que têm, os ricos, porque através da riqueza ele adquire aquilo que traz sua alegria. Pastor, mas a riqueza não traz alegria? A riqueza traz alegria? Traz não? Nenhuma. Traz, não traz? É bom a gente ter dinheiro para a gente comprar coisas, não é? E cada um de nós gosta de coisas diferentes, não é verdade? Aquele café bem especial, hein? Ele até piscou o olho, fez assim. Aquele cafezinho. E esses dias ele falou, foi na Colômbia e falou para mim assim: lá eu vou tomar aquele café da Colômbia. E aí chegou de volta à Colômbia e falou: não tomei. Não achei aquele café. Ficou decepcionado, né? Pois é. Nem sempre aquilo que a gente acha que vai encontrar, a gente encontra.
Porque a alegria não está naquilo que a gente compra, mas está com a gente diante daquilo que a gente acha que vai encontrar. A alegria está aqui, gente. Muitas vezes a alegria está na simplicidade daquilo que a gente tem, porque tem a ver com aquilo que a gente é. Deus nos dá certas alegrias que a gente nunca esperou. E que a gente sente a maior alegria de existência. Nós que temos filhos, e encontramos os nossos filhos desde o início. É aquela menininha, Cléo, que você cuida dela, que você faz a chuquinha nela, que você põe um lacinho na cabecinha dela, e ela vai crescendo e vai ficando mocinha, e já cresce maior do que a Cléo, e isso não é difícil, e vai crescendo, e a Cléo vai vendo, e ela vai passando batonzinho e tal. Você vai dando muitas riquezas para ela de orientação, de vida. Mas já imaginou se essa menina sai do Evangelho? Ela falou misericórdia. E tem que falar muita. Porque certamente o que mais vai trazer alegria para essa mãe é ver essa garota em Cristo, amando a Deus, servindo ao Senhor onde quer que ela esteja. E a maior riqueza dela será amar a Cristo e honrar a Cristo e ensinar a Cristo aos netos dela. Como é triste ver pais completamente ricos vendo seus filhos na miséria espiritual. É como se eles não tivessem nada. Eu acompanho pessoas cheias de riquezas nos aconselhamentos, e quando eu falo riqueza, eu estou me referindo à riqueza de verdade, não a alguma coisinha. Pessoas que ficam enclausuradas dentro das suas posses, e que sofrem profundamente por causa delas, as posses, e não conseguem ver nada além disso. E não existe alegria. Não existe realização. As coisas, elas são usadas de uma forma... São pessoas vazias de realizações. É como se já tivesse realizado tudo. Mas ao mesmo tempo querem mais. E se perde alguma coisa, sofre pra caramba. Bem-aventurança é graça, gente. Jesus não declara bem-aventurados porque são pobres em bens, mas porque são pobres em espírito. E o pobre, no Antigo Testamento, está associado ao contrito de coração. Bem-aventurado é aquele que olha para o seu coração. O bem-aventurado é aquele que vê a sua pequenez. Bem-aventurado é que vê a sua limitação. Bem-aventurado é aquele que vê que em si não existe nada além do que a sua pequenez. Abra comigo, por favor, em Isaías capítulo 66, verso 2. Sessenta e seis, verso 2. Eu falei errado? Não. Diz assim: porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este. Essas são palavras de Deus. O aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Aquele que está abatido de espírito, é pobre de espírito, dando a ideia de reconhece dentro de si a sua miserabilidade, a sua pequenez, o seu pecado. Ele não chega diante de Deus arrogante.
Gente, nós vivemos no tempo em que os espirituais chegam na presença de Deus de forma arrogante. Senhor, não fala baixo não. Eles falam bem alto: Senhor, está me ouvindo? Me ouça. E determinam para Deus os seus desejos, as suas intenções, a misericórdia de Deus, o seu perdão, como se não fossem abatidos, contritos. E o que Deus determina aqui é algo totalmente diferente. No Antigo Testamento, o que nós vemos quando o povo vai chegar na presença de Deus, abatido e contrito, reconhecendo o seu pecado, eles se agachavam, eles abaixavam sua cabeça, em alguns momentos eles deitavam no chão, eles rasgavam suas vestes, eles jogavam cinzas sobre si mesmos, eles demonstravam a sua pequenez. Isso é abatido de espírito, isso é pobre de espírito, isso é aquele que reconhece que diante de Deus eu não sou aquilo que o mundo acha que eu poderia ser, e que eu posso achar. Só Deus é exaltado, eu preciso da misericórdia de Deus. E quem é Deus? Deus é um Deus que está pronto para olhar para o meu coração. Deus, o Deus de misericórdia, de bondade. Deus é o Deus de receptividade, aquele que age em mim quando Ele vê sinceridade de alma. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa é a linguagem que nós encontramos na Escritura. Alguém abra, por favor, Joel, capítulo 2, verso 12. O microfone está fácil aí? Quem achou pode levantar a mão para ler para a gente. O microfone vai chegar em você aí, Marco. Um minutinho. Joel 2, 12. Ainda assim, agora mesmo diz os... 2, né? 2, 12. 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejuns, com choro e com pranto. Pode continuar. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Oh, que bênção. O texto, a gente vê no Antigo Testamento todo Deus dizendo: olha, eu estou vendo vocês fazerem isso, vocês demonstrando. Agora Deus diz: eu quero ver mais. Vocês rasgam as vestes, vocês jogam cinza sobre vocês, e agora Deus diz: olha, eu quero que vocês rasguem o coração de vocês, porque eu vou olhar lá dentro. Eu vou ver se vocês estão humildes de espírito. Não fica fazendo só teatro para os outros verem. Eu quero ver o que está acontecendo aí dentro. E vocês fazem isso porque eu vou olhar e eu vou perdoar. Sabe por que eu vou perdoar? Porque eu sou misericordioso. Porque se eu olhar e ver aí dentro verdadeiro arrependimento, Ele diz: eu vou fazer o quê? Eu vou perdoar, eu vou ter misericórdia de vocês, eu vou ter compaixão de vocês. O texto diz: por quê? Porque eu sou um Deus de misericórdia. Isso é maravilhoso, irmãos. Um verdadeiro homem que é pobre de espírito, que é humilde de espírito, ele reconhece a sua realidade. Vocês vão ver que a próxima bem-aventurança, qual é a próxima mesmo? Os que choram, eles vão chorar por quê? Por causa dos seus pecados. Você está vendo como está ligado com o humilde de espírito?
O humilde de espírito é aquele que se humilha diante de Deus, e quando ele chega diante de Deus, vê a santidade de Deus, o que ele faz? Ele chora. E o que vai acontecer? Deus vai enxugar a sua lágrima, vai ser consolado. Isso fica para a próxima semana. É exatamente isso que Deus quer que a gente entenda. O aflito, o homem pobre no Antigo Testamento, era aquele que está sofrendo e não tem capacidade de salvar a si mesmo. E que por isso busca a salvação de Deus, reconhecendo que não tem direito à salvação de Deus por si mesmo. O humilde, o pobre de espírito, ele reconhece a sua pobreza espiritual, a sua falência espiritual diante de Deus. Ele reconhece que ele é pecador, ele está diante da ira santa de Deus e nada merece além do juízo de Deus. Eu e você não temos nada para oferecer para Deus. Não podemos reivindicar nada de Deus. Porque se eu reivindicar de Deus, sendo pecador, Ele vai mandar sobre mim juízo. E o que tenho que fazer? Ser humilde. E é isso que o Senhor Jesus determina. Concluindo, quem são os pobres de espírito? São todos aqueles que têm reconhecimento da sua miséria espiritual. E creio que é algo que todos os dias eu e você precisamos disso. Sabe por quê? Porque todos os dias a gente continua ainda olhando para a gente, para dentro do coração da gente, e reconhecendo tanta coisa que precisa ainda ser tratada. E dizendo: Senhor, continua a tua obra em mim. Senhor, continua a tua obra em mim. Senhor, continua a tua obra em mim. De maneira humilde. O Senhor já me enriqueceu demais, mas ainda sou pobre e sou pecador. Continua a tua obra em mim. Eu sou feliz por tudo que o Senhor já me deu. Eu sou salvo, eu tenho a certeza da vida eterna. Mas, Senhor, continua a tua obra em mim. O Senhor me deu o seu Espírito e através dele eu tenho capacidades espirituais. O Senhor me deu dons espirituais, mas tantas coisas precisam ser feitas. Senhor, tenha misericórdia de mim. O Senhor me deu irmãos, me deu a igreja. O Senhor me deu a oportunidade de ser instrumento nas suas mãos. Mas muitas coisas precisam ser feitas ainda na minha vida. Senhor, tenha misericórdia de mim. Isso é ser humilde de coração, de espírito. Não abra mão da graça de Deus na sua vida. Domingo passado eu estava dizendo isso aqui. Deus tem dado tanto da sua graça para a nossa vida. Esse é um deles. A gente poder ter esse privilégio no dia do Senhor. A gente adorar a Deus juntos, a gente abrir a palavra de Deus juntos, a gente se enriquecer juntos. Não existe nada que substitua a objetividade da graça de Deus. Essa é uma delas. Passou isso aqui, isso não volta. Só a outra. Depois é só a outra. E Deus tem sido fiel. Lembre disso. Deus tem sido fiel e Ele tem continuamente te abençoado. Glorifique a Deus por isso. Seja humilde. Use aquilo que Deus tem lhe dado. Humildemente. Para a glória dEle. Para a sua edificação. Para nós, como povo de Deus. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Ó Senhor, certamente temos muitas coisas para te agradecer. Grande é a tua obra
em Cristo Jesus. E grande tem sido a tua obra na vida individual, minha e dos meus irmãos. Se começarmos a pensar, Pai, nós teremos muitas coisas para agradecer ao Senhor. Mas também temos muitas coisas para perceber que ainda precisam ser tratadas. Imperfeições, pecados, más intenções, malícias. Ó Deus, coisas que precisam ser santificadas na nossa existência. E humildemente nós imploramos para que o Senhor continue a tua obra em nós, aquela que o Senhor mesmo começou. Nos santifique para o Senhor, ó Pai. Ó Deus, nos aperfeiçoe para o Senhor. E nos dê alegria de sermos teus filhos. Nos dê alegria na humildade de espírito, Senhor. E livra-nos do pecado da arrogância espiritual. Pois sabemos que o Senhor não se agrada disso e nós queremos também rechaçar isso da nossa vida. Edifica o teu povo, edifica a tua igreja. Obrigado pela vida de cada irmão que está aqui. Obrigado pelos aqueles que nos visitam, suas famílias. Ó Deus, são preciosos para o Senhor. Edifica esses lares. Prepara-nos para o culto dessa noite, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. E imploramos que o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o grande pastor das ovelhas, que Ele vos abençoe e vos guarde e faça resplandecer sobre vós o seu rosto e vos dê da sua paz. No amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho e na comunhão do seu Santo Espírito, e que seja assim hoje para todos sempre. Amém.